E aí, turma, tudo bem? Hoje vamos continuar aquela série de aulas sobre o texto dissertativo argumentativo, mas antes de falarmos sobre a ideia principal, vamos relembrar algumas coisas. Epa, resolvi aparecer só para perguntar se a mãe tá boa, se tá todo mundo bem, cachorro tá bem, gatinho tá bem. E aí, você já pegou seu caderno e seu lápis para anotar as informações importantes? Então vamos continuar essa aula. A primeira delas é quanto à estrutura da dissertação argumentativa. Como que é a estrutura, pessoal? Eu estou escutando vocês falarem daí. São 4 parágrafos, muito bem, onde temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Introdução. Quantos parágrafos? 1 parágrafo de introdução. Desenvolvimento, 2. E a conclusão, 1 parágrafo também de introdução. E olha só, pessoal, por que o desenvolvimento são 2 parágrafos? Porque no desenvolvimento a gente tem os argumentos, né, que defendem nosso ponto de vista, e cada argumento tem que estar em 1 parágrafo. Certo, pessoal? Mais uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês quanto aos parágrafos. Eles têm que ser, pessoal, completos. Como assim, professora, completos? Não entendi. Calma que eu vou explicar. O que significa falar que eles têm que ser completos? Significa dizer que o parágrafo de introdução, ele tem que apresentar o tema, tem que ter a tese, ele tem que ser completo, ele tem que fazer aquela função introdutória dele completo, tá? O de desenvolvimento tem que defender a sua tese, né? Tem que ter a ideia ali bem desenvolvida de uma forma bem completa. E a conclusão também, pessoal, tem que ser completa, tem que apresentar a proposta de intervenção, tem que fazer a funcionalidade, certo? É isso que eu tô querendo dizer com completa. Eles têm que fazer a funcionalidade deles. E a outra coisa que eu queria lembrar vocês, né, pessoal, é que existe o escritor, que no caso é você, né? Você é o autor, o escritor. E existe o leitor, que no caso é o corretor. Entre o autor e o leitor existe o texto. Certo, pessoal? O texto, ele vai ser a principal forma de comunicação e única, né, pessoal, de vocês com o leitor. E é por isso que ele tem que ser claro, objetivo e coerente. Certo, pessoal? Por quê? É muito simples quando a gente entende, né? Quando a gente tem aquele amigo, né, do peito, ele tá conversando com a gente, às vezes ele nem termina de falar a frase, a gente já entendeu o que ele tá querendo dizer, porque a gente conhece. Mas o leitor não vai conhecer vocês. É por isso que o texto de vocês tem que ser o mais claro, objetivo e coerente possível, pessoal, porque aí o leitor vai conseguir entender o pensamento de vocês, certo? E vamos para a parte principal da nossa aula, que é o como começar, né? Existem várias pessoas que falam, professor, eu não sei como começar. Gente, calma. A redação, ela começa antes da gente escrever. Como assim, professora, antes da gente escrever? Vamos anotar aqui, ó. Começa, né? Antes da escrita, tá? Como assim? Primeiro, pessoal, antes da gente começar a escrever, a gente precisa fazer uma leitura da proposta, né? A gente precisa saber sobre o que o tema, sobre o que a prova quer que a gente se manifeste, né? Então, a gente precisa compreender. Então, não é só ler, a gente tem que compreender aquela proposta, certo? Depois de compreender, a gente precisa delimitar. Para que delimitar? A gente já falou isso nas outras aulas, né? Mas a delimitação, pessoal, ela ajuda vocês na questão da fuga, né? Você delimitar ali o seu tema faz com que você evite as fugas. E a delimitação, ela ocorre através, né,
de um grifo. Vamos anotar aqui. Certo? E por que você precisa fazer essa delimitação, né? Por que você precisa compreender, fazer essa delimitação? Porque é impossível falar tudo, né, pessoal? Então, o que eu costumo falar para o pessoal? Primeira leitura você faz entendendo ali a ideia central da problemática. Depois você vem com a sua canetinha e grifa, né? Faz um grifo nas partes mais importantes. E dessa forma você já vai delimitando ali aquela problemática para que você consiga, né, fazer uma coisa mais objetiva, um texto mais objetivo. Porque se você tentar falar tudo sobre aquela problemática, vai ficar confuso. A segunda coisa, pessoal, que temos que fazer antes de começar a escrever é fazer uma organização. Eu falo muito de organização, né? Quem vê pensa que eu sou uma pessoa organizada. Meu quarto é uma bagunça, mas minha redação é organizada. Então, vamos lá, pessoal. Organizar as ideias. O que eu quero dizer com isso? Para organizar as ideias, vocês vão precisar fazer um banco de ideias. Banco de ideias? O que é isso? Essa mulher tá louca. Calma que eu vou explicar. Vocês estão muito ansiosos, estou escutando daqui. Pessoal, o banco de ideias é um espaço que vocês vão pegar ali da prova de vocês, tá? Um pedacinho, onde vocês vão dividir esse pedaço ao meio e de um lado vocês vão colocar o seu ponto de vista sobre aquela problemática e as soluções, tá? Vocês vão escrever todos os pontos de vista que vocês tiverem sobre aquela determinada proposta, tá? Por quê, pessoal? A gente costuma falar que as ideias boas elas surgem depois das ruins. Então, escrevam todas, inclusive as ruins, para que as boas possam aparecer. E também vão ter que solucionar o problema, né? Darem propostas de solução, porque não adianta nada vocês se posicionarem sobre uma determinada problemática, entender o porquê que ela ocorre, né? Mas não conseguir solucionar ela, não conseguir dar uma proposta de solução, né? Uma proposta de intervenção. Porque aí, pessoal, vocês acabam perdendo ponto no critério 5, tá? Então, é por isso que vocês precisam anotar os pontos de vista e as soluções. Bom, esse banco de ideias, né? Essa organização de ideias, pessoal, ele precisa ser através de palavras-chaves. Por que precisa ser através de palavras-chave? Para que vocês não percam muito tempo, né? Não gastem muito tempo da prova de vocês escrevendo os pensamentos mais complexos que vocês têm sobre isso, tá? Então, por meio de palavras-chave, vocês conseguem se organizar melhor. O terceiro e último, né, é o plano de texto. O que é esse plano de texto, pessoal? O plano de texto ele vai aparecer abaixo do banco de ideias. Então, vocês vão ter, né, os pontos de vista, as soluções, e vocês vão escolher ali, né, entre os pontos de vista de que vocês pensaram, aqueles que vocês têm mais afinidade, vão escolher, sei lá, umas 3 soluções e vão colocar ali embaixo. Então, pessoal, aqui nesse plano de texto de vocês é onde vocês vão definir principalmente, tá? O ponto de vista, né, de vocês, vão definir a tese. Eu vou escrever aqui definir o ponto de vista. E também é onde vocês vão definir os argumentos. Então, olha só, vamos escolher esse ponto de vista aqui, que é o que eu tenho mais facilidade para trabalhar. Deixa eu apagar aqui. Borrou, não tem problema, vamos seguir. Então, vou colocar aqui, ó, ponto de vista A, 2 argumentos para defender esse meu ponto de vista e uma, 2, 3, na verdade 3, né, propostas de solução para aquele problema, certo? E aí, pessoal, tudo isso tem que ser escrito, né? E tudo isso, como é escrito, tem que ser por meio de palavras-chave, para que vocês, novamente, não percam muito tempo fazendo isso, né? Escrevendo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, podem me mandar. Estou à disposição de vocês.